Olá, hoje eu vou prosear, vou bater um papo com o Humberto Schubert Coelho. Já acho que é a segunda ou terceira vez que eu converso com o Humberto. Ele é da Universidade Federal de Juiz de Fora. E quando eu tomei conhecimento de um livro que ele foi autor, ele é autor a seis mãos, se é que eu posso falar assim, porque tem mais dois outros autores aí, eu fiquei muito curioso e agendei com ele. Já tem um bom tempo que eu marquei com ele. Então, nós vamos conversar. O livro, primeiro, foi publicado em língua inglesa. Ele vai como é que foi a repercussão lá fora e por que resolveram os três autores traduzirem para a língua portuguesa. Ciência da vida após a morte, investigação das evidências científicas. É esse o nome, Humberto? Precisamente. Deodato, muito obrigado pelo convite, né? O seu canal, o seu programa, eles realmente são muito diferenciados, ajudam muito a gente a ter um debate e não só um debate, uma exposição do trabalho acadêmico que é única no Brasil, tá? Sim, o livro saiu como Science of Life After Death, pela editora Springer Nature, que publica, entre muitas outras coisas, a revista Nature, antigamente, né? E também é a maior editora acadêmica do mundo atualmente, né? Competindo só com a Oxford. Então a gente conseguiu, para começar, publicar numa editora acadêmica das mais exigentes, se não a mais exigente que existe, justamente porque o livro ele tem esse perfil muito estritamente científico. Inclusive, o livro foi publicado dentro de uma série que é a série Briefs in Psychology, que são textos curtinhos sobre os últimos avanços da psicologia. Tá? Embora, claro, nós somos um filósofo, sou eu, e dois psiquiatras, mas nós três nos dedicamos a essa relação multi e interdisciplinar que permite a gente abordar fenômenos difíceis de enquadrar a partir de pesquisas assim, mais tradicionais, assim, que partem de uma estrutura metodológica mais fixa e mais consolidada. Bom, o livro finalmente foi traduzido recentemente por nós mesmos. Nós traduzimos o nosso próprio livro para o português, até porque nós, claro, queríamos que nossos conhecidos, nossos entes queridos pudessem ter acesso ao livro, e há uma ampla comunidade brasileira que estava exigindo uma tradução da gente desde que o livro foi publicado. Né? Muitas pessoas vieram contatar, eu achei muito legal o livro, mas, poxa, eu não leio inglês. E o livro é caríssimo também para nós, por causa do real muito fraco, né? Então as pessoas pediam, quando é que sai em português? Sai uma versão mais barata? Finalmente conseguimos tanto traduzir quanto garantir um preço bem mais acessível que o da versão inglesa, embora no Brasil o livro ainda não teve o impacto que ele teve na versão em inglês. Né? Nos Estados Unidos e na Europa, ele gerou mais de 10 resenhas em revistas, jornais científicos mais tradicionais. Tá? Então a gente recebeu artigos assim, de muito prestígio, análises de David Rousseau, por exemplo, professores da Universidade de Oxford e resenhas na revista, no British Journal of Psychiatry, que é o mais velho, primeiro jornal científico de psiquiatria do mundo, né, de 170 anos atrás, né, quando não havia isso, não havia nem o campo praticamente, né, o campo estava sendo criado ainda. Então, assim, receber resenhas nesses jornais científicos muito tradicionais pelos Estados Unidos, pela Europa fora, deram a gente assim uma confiança muito grande na qualidade acadêmica e científica do trabalho. No Brasil, nós estamos começando ainda a gerar um certo impacto, até porque a tradução foi lançada agora recentemente. Temos aí já algumas resenhas em revistas de ciência da religião e vai sair agora, eu não posso dizer onde porque ainda é inédito, né? Em uma revista de filosofia, tá? Resenhas assim de grandes acadêmicos, de grandes pesquisadores brasileiros. Ok, deixa eu me colocar do seu lado aqui.
Humberto, você na prosa prévia aí fora do ar, você comentou que tem assim estudos científicos em vários países do mundo buscando, não sei se validar ou não, assim, essa questão da sobrevivência da consciência humana após a morte. Eu queria que você falasse um pouquinho dos vários estudos nos outros países. Sim, de fato, nós temos uma boa quantidade de estudos no Brasil, né? O Brasil é líder em pesquisa em espiritualidade, é líder em pesquisa tanto de teoria cultural, quanto em evidências científicas sobre a vida após a morte. Mas, claro, quando a gente coloca perto dos Estados Unidos, por exemplo, que é o líder mundial em pesquisas em praticamente todas as áreas, a nossa contribuição brasileira, embora seja grande, embora seja uma das maiores do mundo, ela fica parecendo muito pequena, né? O volume de pesquisa feito nos Estados Unidos é incomparável, são dezenas e dezenas de universidades muito produtivas, né? Todas mais produtivas que a USP, por exemplo, vamos pôr aí umas 50 universidades mais bem posicionadas que a USP, que é a nossa melhor universidade. Então, o volume de produção em todas as áreas é gigantesco. Nós fizemos agora um levantamento, até para a gente saber, né, nas bases de dados assim, mais acessados, Scopus, Web of Science, para ter uma ideia de quantas pesquisas existem sobre esses assuntos. Então, embora o professor Alexander, que é um coautor do livro, ele se destaque muito como um dos, se não o maior pesquisador do mundo nessa área, é uma pessoa, né, um indivíduo isolado. Né? Há outros pesquisadores de destaque muito relevantes, né, no Brasil, mas quando a gente compara com dezenas de outros atores, aí realmente é mesmo uma contribuição muito significativa de algumas pessoas, ela acaba sendo menor do que a contribuição dos Estados Unidos. No entanto, há também pesquisas avançadas, assim, consistentes em muitos outros países, da Rússia à Turquia, países asiáticos, muitos países da Europa, né, com destaque aí para Alemanha, Suécia, França e principalmente o Reino Unido. O Reino Unido tem muita pesquisa sobre esse assunto, né, e esporadicamente encontra-se também coisas em outros países vários, quase todos os outros países. A gente encontra, assim, por exemplo, artigos do Vietnã, de Cuba, praticamente qualquer lugar que a gente procurar especificamente, a gente vai achar artigos sobre pessoas que têm visões, têm sonhos com parentes, ou então que têm memórias de uma vida passada. Então, principalmente, o fenômeno mais comum, mais validado universalmente, que é a experiência de quase morte, ela ocorre com praticamente todos os hospitais do planeta onde há ressuscitação, né? É uma experiência que ela acontece em condições um pouco exóticas, mas hoje os hospitais são tão bem controlados, as experiências, o que ocorre no hospital é tão bem documentado que a gente tem relatos muito precisos de casos extremamente extraordinários. E temos também amplo material de análise da qualidade dessa evidência, se essa evidência comprova alguma coisa ou não, e se essa evidência pode ser explicada através de algum tipo de reducionismo, né? Os americanos têm uma expressão para isso, que é explain away, né? Mostrar que aquilo é bobajada, que não significa nada. Então, a gente teve muito cuidado no livro de desconstruir, derrubar e invalidar todas essas supostas críticas.